Senhoras e senhores, teremos agora a projeção de uma entrevista com o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Maurício Godinho Delgado. Mesmo diante da impossibilidade de contarmos com a presença do ministro, que desde o primeiro contato salientou que por motivo de saúde não teria disponibilidade de deslocar-se a Paulínia, a comissão organizadora entendeu que não poderíamos prescindir de sua clareza e brilhante visão sobre assuntos pertinentes à discussão proposta neste evento. Assim, pedimos a atenção de todos para acompanharmos o material cuja gravação foi realizada pela TV TST, a quem expressamos toda a nossa gratidão pela colaboração. Muito bom dia, meus cumprimentos aos congressistas do 13º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho do TRT de Campinas, do TRT da 15ª Região. E desejo a todos um excelente e proveitoso congresso. Tendo como fio condutor o 70º aniversário da CLT, eu pergunto ao senhor: o direito do trabalho brasileiro cumpre um bom papel na economia e na sociedade? Com certeza, nós podemos dizer com a maior segurança, com a comprovação de dados históricos, tratando-se, portanto, de uma afirmação que tem suporte na vida real, no mundo real, que o direito do trabalho, felizmente, cumpre e cumpre de uma maneira muito alvissareira, muito positiva, o seu papel, tanto na economia quanto na sociedade brasileira. É bem verdade que na tradição histórica brasileira, o direito do trabalho, desde quando ele se generalizou nas instituições do país, na década de 30 até 1943, com o advento da CLT em 1943, o direito do trabalho, inicialmente, e por várias décadas, foi um direito que se manteve restrito a certos segmentos sociais, originalmente apenas aos segmentos urbanos, e mesmo assim não se aplicando, conforme sabemos, à forte categoria dos trabalhadores domésticos. A partir dos anos de 1960, com a lei do Estatuto do Trabalhador Rural, o direito do trabalho se estendeu ao campo. Entretanto, sofreu duas vicissitudes negativas. Em primeiro lugar, um ano após o advento da lei, houve o surgimento do regime autocrático de 1964 até 1985, o qual não teve nenhum interesse em implementar políticas públicas reais de extensão do direito de trabalho ao campo. Dessa maneira, embora formalmente o direito de trabalho passasse a se estender ao campo brasileiro, ele, do ponto de vista prático, não teve ainda grande repercussão. A partir do estabelecimento da democracia no país em 1985 e com a Constituição de 1988, aí sim o Estado brasileiro passou a ter uma clara política de maior prestígio ao direito do trabalho. Só para se ter uma ideia, foram criados cerca de 13 a 14 tribunais de 1985 aos anos seguintes, inclusive estimulados pela Constituição de 1988. Para se ter ainda a mesma ideia, nós tínhamos até 1984 cerca de 300 juntas de conciliação e julgamento no Brasil. Imagine um país de dimensões continentais, apenas 300 juntas de conciliação e julgamento. Entretanto, a partir de 85 e com o reforço da Constituição de 1988, nós tivemos esse número crescido em várias proporções significativas, hoje atingindo mais do que 1.300 varas trabalhistas. Além disso, reforçou-se o quadro de juízes substitutos, de maneira que nós temos na ativa mais de 2.600 juízes de primeiro grau e 24 tribunais regionais do trabalho. Com isso, o Brasil passou a ter efetivas condições institucionais de fazer com que o direito do trabalho passasse a cumprir o seu real e importantíssimo papel na vida social. Além disso, a Constituição de 88
deu novo caráter, novo papel, novo sentido ao Ministério Público do Trabalho, permitindo que ele fosse também um órgão agente incentivador da efetividade do direito do trabalho. Conforme sabemos, nos anos de 1990, lamentavelmente, em função de uma teorização desregulatória do mercado de trabalho em geral e da economia em geral, o direito do trabalho passou por uma crise de afirmação. Naquela época, as taxas de desemprego, para se ter uma ideia, ultrapassavam 10% da população economicamente ativa. Nos últimos anos, neste século XXI, felizmente, nós estamos assistindo com muita clareza um processo de afirmação do direito do trabalho. Mais de 18 milhões de trabalhadores foram formalizados, ingressaram no mercado de trabalho formal, e essa é talvez a principal razão pela qual a economia brasileira tem tido sucesso nesse momento de crise gravíssima no mundo ocidental, tido sucesso em enfrentar essa crise e assegurar à sua população uma melhoria nas condições patrimoniais, de renda e de afirmação social e econômica. Eu diria que o direito do trabalho, portanto, tem cumprido um papel muito importante na qualidade de política pública de distribuição de renda, política pública de afirmação da cidadania, política pública de controle do poder na sociedade civil, que é muito importante. Não há democracia sem controle de poder. E o direito do trabalho é o principal, vejam bem, o principal instrumento de controle de poder no âmbito da sociedade civil. É claro que no âmbito da sociedade política, do Estado, existem também outros instrumentos, mas no campo de toda a vastidão da sociedade civil, o direito do trabalho é o principal instrumento de controle de poder. Desse modo, o direito do trabalho é provavelmente, eu até diria certamente, a política pública que tem a dimensão mais variada e rica de efetividade. Ela é política econômica porque favorece a formação de um mercado interno forte. Ela é política fiscal porque favorece o bom funcionamento das finanças públicas no campo em que o direito do trabalho atua. Ela é também política social porque assegura a integração dos indivíduos, principalmente dos indivíduos mais simples, da grande maioria da população que vive do trabalho, a integração desses indivíduos na economia e na sociedade. Ela é política cultural, porque assegura às pessoas, mesmo às pessoas simples, cidadania, respeitabilidade e dignidade, no contexto de uma sociedade que é essencialmente desigual. E é também uma política civilizatória, porque é um dos grandes contributos para a diminuição da desigualdade inerente à sociedade capitalista. Ministro, na visão de Vossa Excelência, o custo dos direitos sociais prejudica o setor econômico? Eu diria que a questão tem que ser vista de duas maneiras. Do ponto de vista dos direitos trabalhistas, cujos titulares são os trabalhadores, os empregados, eu diria que a resposta é taxativamente não. O chamado custo trabalhista absorvido pelo trabalhador, que são os salários, os adicionais, as gratificações, as licenças que são pagas pelo empregador, aquelas licenças em geral de curto prazo, conforme sabemos, os dias de repouso, sejam domingos, sejam feriados, as horas extraordinárias, os intervalos trabalhistas, sejam dentro da jornada, sejam entre jornadas diferentes, todos esses direitos trabalhistas e vários outros, como o FGTS, o Vale Transporte, etc., etc., direitos criados pela Constituição da República, pela consolidação das leis do trabalho e demais diplomas legais trabalhistas, e também pelas convenções coletivas e acordos coletivos, sem contar as peculiaridades criadas pelos contratos de trabalho, os direitos trabalhistas cumprem essencialmente o papel de elevar as condições de pactuação e gestão da força de trabalho na economia e na sociedade. Então, sob esse ponto de vista, é da lógica do bom funcionamento do sistema capitalista que a força de trabalho, a mão de obra, seja bem remunerada,
Por quê? Porque ela é seguramente um dos 3 principais fatores de produção. Os 3 principais fatores de produção, sob a ótica estritamente econômica, sob a ótica estritamente empresarial, são as instalações e o capital investido, a tecnologia e o trabalho humano. São esses os 3 segredos do funcionamento de qualquer instituição, de qualquer empreendimento capitalista e de qualquer tipo de entidade, mesmo aquelas que não têm visão, que não têm intuito efetivamente econômico. E nós percebemos que nesses 3 fatores, em 2 deles, o trabalho cumpre um papel decisivo. Por quê? Porque o trabalho é realizado efetivamente pelo trabalhador. Ainda que tenhamos avanços exponenciais do ponto de vista tecnológico, ainda não se criou um sistema, eu creio que nunca será criado, provavelmente daqui, talvez, quem sabe, 100, 200 anos, mas o que temos percebido é que isso é mais ilação da ficção científica, a substituição do trabalho humano. É claro que há uma substituição tópica, localizada. Algumas funções são substituídas pela máquina, mas o conjunto da obra demonstra que o trabalho humano é efetivamente imprescindível. Isso não quer dizer que não haja uma ideologia que fala que o trabalho é dispensável, mas isso é uma mera ideologia como um instrumento para rebaixar a valorização do trabalho, conforme todos os dados científicos demonstram isso. O próprio Brasil é uma comprovação disso, né, em que nós temos hoje uma situação próxima ao pleno emprego. Então nós percebemos que o trabalho humano é um dos fatores fundamentais e a tecnologia não existe sem a inteligência e a emoção humana aplicada no empreendimento capitalista ou na instituição em que o trabalhador se integra. Então a tecnologia também é produto do trabalho. Ela é criada e reproduzida, é mantida e guardada pelo trabalho. De maneira que, sob esse ponto de vista, a valorização do trabalho é um instrumento favorável, absolutamente favorável ao bom funcionamento do sistema capitalista. Inclusive também pela razão de que a valorização do trabalho permite a criação de um mercado interno que vai ser o que vai garantir, por outra ótica, o bom funcionamento do sistema capitalista. Agora, naturalmente, é claro que se existirem tributos, portanto, ônus estatais sobre o trabalho, isso pode ser manejado pela política pública como forma de diminuir esse tipo de encargo. Mas quando se fala em custo trabalhista, eu creio que o Brasil é um belo exemplo dessa questão. Também os países europeus desenvolvidos. Quanto mais desenvolvido o país, nós percebemos esse tipo de política. Ou seja, não é sábio que haja uma tributação intensa sobre o trabalho. A tributação, sim, pode ser objeto de alguma forma de desoneração em busca de outros critérios de tributação, mas jamais defender-se uma estratégia jurídica, política, institucional de rebaixamento do valor do trabalho. Isso é de uma insensatez absolutamente manifesta. Bom, a CLT completou 70 anos. Não seria o momento, então, para ser revista e atualizada? Bom, naturalmente que a CLT ela é um código do trabalho, um código de processo do trabalho que tem uma importância exponencial na vida institucional, econômica e social brasileira. Mas é preciso se compreender que a CLT já vem sendo atualizada nos últimos 70 anos. Há estudos, e nós temos publicado estudos nessa linha, estudos no sentido de que, desde o advento da CLT, já na década de 1940, surgiram leis que foram atualizando e aperfeiçoando a CLT. Hoje nós temos várias leis situadas fora da CLT, que são leis que completam a consolidação das leis do trabalho. Não há nenhum problema disso no âmbito do direito. Só pessoas amadoras que costumam dizer, no Brasil tem muitas leis, portanto nós temos que refazer tudo para começar tudo do zero e concentrar
essas leis num único diploma para que o povo possa compreender. Isso me parece como se estivéssemos defendendo a medicina praticada por pessoas sem estudo. Evidentemente que o modelo constitucional brasileiro é da especialização do trabalho. Nós temos várias instituições altamente especializadas para a aplicação das leis trabalhistas. Assim como temos instituições especializadas para a aplicação da lei tributária, da lei do direito administrativo, da legislação civil, etc, etc, etc. Então, naturalmente, o direito sempre será uma produção cultural especializada. Desse modo que a circunstância de termos várias leis não é uma circunstância que inviabilize o bom funcionamento do sistema. Ao contrário, o nosso sistema jurídico funciona razoavelmente, caracterizado por ser um sistema de direito escrito e não de direito negociado, direito produzido na sociedade civil. Observem bem, não existe no Brasil nenhum ramo jurídico que não seja direito escrito legislado. Por que o direito do trabalho seria diferente? Evidentemente que não é científico sequer essa afirmação, tendo um certo lado de autoestima baixa da cultura brasileira, que é uma característica do Brasil. No Brasil é muito interessante. Costuma-se dizer que no Brasil tudo aquilo que não for jabuticaba é negativo, que a jabuticaba é uma fruta específica nossa. Agora imaginem se o americano falaria isso. De forma alguma. O americano tem uma cultura fortíssima, totalmente exótica em comparação com o resto do mundo. Não é igual em lugar nenhum no mundo. E ele tem uma autoestima bastante significativa e jamais faria uma crítica desagregadora desse tipo. A mesma coisa acontece com o francês, e é bom que o francês tenha aquelas peculiaridades que nós tanto admiramos da cultura dele, a mesma coisa com o inglês, escocês, etc., e assim com os italianos, etc. De maneira que o nosso direito escrito, e nem tão peculiar ele é, porque ele é baseado também no direito escrito europeu, que é uma característica maior ou menor dos países europeus continentais, a base do direito escrito. A CLT foi alterada no seu interior por inúmeros diplomas legais desde a década de 1940 em diante até os dias atuais, e sofrendo também alterações através da chamada legislação extravagante. Então eu diria que é uma legislação razoavelmente atualizada. Os pontos em que a CLT não está atualizada são pontos em que não há consenso na sociedade brasileira. Por exemplo, a questão da terceirização. Nós temos 2 projetos antagônicos no parlamento agora, no ano de 2013, sobre terceirização. Um projeto que propõe a profunda generalização e aprofundamento da terceirização, com um profundo rebaixamento do valor trabalho na sociedade brasileira, será uma das maiores regressões jurídicas, econômicas, sociais e culturais que nós vamos assistir, talvez só comparada com o golpe de Estado de 1964, em que nós tivemos mais de 600 intervenções sindicais e um profundo desprestígio do direito do trabalho por vários anos, se a terceirização for generalizada sem peias no sistema jurídico brasileiro. Mas, ao lado disso, existem projetos que restringem a terceirização, controlam a terceirização. O fato é que o parlamento não tem consenso a respeito. Por essa razão que nenhum dos 2 projetos foi aprovado. Esperamos que o projeto mais negativo não seja aprovado, afinal. Mas, de toda maneira, o fato é que aquelas questões que a CLT não enfrenta são questões em que não há consenso na ordem jurídica brasileira, e é natural que algumas questões não sejam ainda objeto de consenso pelo poder político da nação. Nós temos que compreender a CLT no conjunto do direito brasileiro, ou seja, com a Constituição da República atuando sobre ela, atualizando-a do ponto de vista interpretativo e com o advento das inúmeras leis que têm surgido no país. O fato é
que também a jurisprudência trabalhista tem cumprido o seu papel de atualizar a CLT. Nós temos inúmeras súmulas e orientações jurisprudenciais que fazem a leitura atualizada da CLT em conformidade com os preceitos constitucionais de 1988. Nesse contexto, a CLT estaria atualizada. Todas as vezes em que se falou, pelo menos até os dias atuais, em um processo de atualização e de reforma da CLT, o resultado a sugestão que foi apresentada foi de profunda precarização das relações de trabalho. É o que aconteceu nos anos de 1990, em torno de 1992, quando se criou uma comissão de reforma e modernização da CLT que propunha um rebaixamento grosseiro do valor trabalho na sociedade brasileira. Felizmente, esse processo de mudança legislativa foi abortado. Também houve uma proposta de modernização e sistematização da legislação trabalhista no parlamento e que se demonstrou que tinha vários pontos de precarização claros nessa proposta. Então, nós temos que ter tranquilidade. Nós temos documentos jurídicos e políticos como, por exemplo, a Constituição norte-americana, que tem mais de 200 anos. E nenhum de nós vai dizer que, pela circunstância de a Constituição norte-americana ter mais de 200 anos, ela não serve bem àquele país. Nós temos diplomas jurídicos na Europa que têm mais de 200 anos. E nenhum de nós afirma, nenhum autor afirmaria, porque ele se submeteria a uma crítica e ficaria certamente até constrangido pelo teor das críticas, de que aqueles diplomas não servem àqueles países altamente desenvolvidos. Então, a circunstância de a CLT ter 70 anos em si não é um fato que possa gerar a necessidade de uma alteração radical nas suas linhas. É um diploma que tem sido atualizado. O que importa é a qualidade da mudança. Se for uma mudança para aprofundar os objetivos do direito do trabalho, os objetivos de distribuição de renda, de controle de poder, de civilização, de cidadania, de aperfeiçoar as condições de vida e trabalho dos brasileiros, será uma mudança bem-vinda. Se for uma condição para exacerbar os aspectos negativos do sistema econômico, no sentido de aumentar a desigualdade social, aumentar o exercício do poder privado sobre os indivíduos e as pessoas, tornando esse exercício inadequado a um Estado democrático de direito, evidentemente que essa mudança não será bem-vinda. Ministro Godinho, qual foi o percurso do direito processual do trabalho nesses 70 anos? O percurso do direito processual do trabalho foi o mais honorável, eficiente e elogioso possível. Hoje a Justiça do Trabalho é reconhecidamente, no Judiciário, o ramo jurídico mais eficiente, mais efetivo, que tem uma atuação mais célere. Isso está claramente reconhecido pelo órgão de controle do Judiciário e de administração centralizada do Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça reconhece isso nas suas estatísticas. E reconhece isso também pelo fato de que as metas que são colocadas para o Judiciário em geral, elas são mais fortes e ousadas para a Justiça do Trabalho. Por que razão? Porque a Justiça do Trabalho está mais à frente, ela está com os processos mais atualizados. Então, as metas da Justiça do Trabalho, por exemplo, a última meta recente, é julgar os processos de 2009. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho, em boa parte do país, já está próxima a garantir essa meta. Então, não teria sentido fixar uma meta de julgar processos de 2005, porque isso já é uma vitória alcançada de maneira geral no Judiciário Trabalhista. Então, as nossas metas costumam ser mais ousadas por essa razão, porque o processo do trabalho é mais eficiente. Isso num quadro da distribuição de cerca de 2 milhões de processos nas varas trabalhistas por ano no Brasil.
2 milhões, mais de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões, é um número crescente, há um crescimento aí de 5% por ano, crescimento natural também, é produto da própria eficiência do processo do trabalho. O processo do trabalho é inegavelmente o processo mais simples e mais eficiente que existe no Brasil. Aliás, todas as reformas e a modernização do processo civil, aquelas que tiveram bom resultado, foram feitas espelhando-se no processo do trabalho. Quando as reformas não se espelham no processo do trabalho, elas não trazem bom resultado. Isso está comprovado por vários estudos e é simples de se perceber. Na verdade, o processo do trabalho tem uma sabedoria muito grande. Ele é basicamente um processo que valoriza o papel do juiz de primeiro grau. Não existe judiciário que funcione sem um papel significativo do juiz de primeiro grau. Ele é o diretor do processo. Ele é que acaba montando, dirigindo o processo, dando toda a estrutura e a forma que o processo tem. Os tribunais, a partir dos regionais e o TST e o Supremo Tribunal Federal, eles trabalham em torno de um processo já inteiramente estruturado. Tem um papel importante, mas quem montou esse processo foi o juiz de primeiro grau. Então, o grande segredo é reforçar a direção do juiz de primeiro grau. E a CLT, com toda a sabedoria, faz isso. Ela dá um poder inquestionável ao juiz do primeiro grau e uma responsabilidade para que ele tenha agilidade na gestão do processo e na busca da verdade. E, nesse contexto, o processo judicial trabalhista também tem uma simplicidade absolutamente admirável. O juiz recebe a petição inicial já na audiência, recebe a defesa já na audiência, no momento em que ele tenta a conciliação das partes, e ele pode passar a seguir a instrução do processo, se tratar naturalmente de instrução mais simples, à base apenas de documentos já juntados e da oitiva das testemunhas. É claro que se houver diligências mais complexas, como perícia, aí o processo naturalmente vai demorar um pouco mais. Mas, terminada essa fase, o juiz já parte para a sentença. Isso é de uma sabedoria pela simplicidade do processo judicial. E 80% das causas são assim. 80% das causas são mais simples. Não há necessidade, na grande maioria das causas, de se fazer perícia. Por essa razão é que grande parte das vezes até o processo judicial termina na primeira instância, à frente e sob direção do juiz na conciliação. Com o surgimento das medidas de antecipação de tutela, não há muita razão para nós termos vários tipos de procedimento. Esse procedimento, acoplado à possibilidade de antecipação de tutela, é um procedimento que tem uma possibilidade de generalização muito grande e uma eficiência e efetividade também exponenciais. De maneira que eu creio que a CLT acertou com uma sabedoria assim inimaginável com relação à simplicidade do processo trabalhista. Isso é comprovado historicamente, cientificamente. Nós temos hoje a Justiça do Trabalho com uma presença, uma capilaridade em todo o território nacional, conforme já mencionamos, e nós temos uma presença maciça de ações trabalhistas e, mesmo assim, nós temos uma prestação jurisdicional relativamente célere. É claro que aqueles processos que são mais complexos e que vão subindo a escada que forma a estrutura do judiciário, naturalmente serão processos mais demorados. Não há como ser diferentes. Aqueles processos que são estruturalmente mais complexos, por exemplo, uma ação coletiva com centenas ou milhares de trabalhadores, é evidente que não se pode exigir desse processo uma celeridade inerente a uma ação trabalhista simples. Mas, no conjunto, o processo do trabalho é um processo de muito sucesso, exatamente pela sua simplificação, pela sua simplicidade
e pela direção que ele dá no contexto do funcionamento do processo ao juiz de primeiro grau. Perfeito, Excelência. Em relação ao direito coletivo do trabalho, ocorreu evolução ou retrocesso? E completando, é favorável o dissídio coletivo de comum acordo? Certo. Com relação ao direito coletivo do trabalho, esse é o único ponto dos 3 que nós enfocamos aqui. Direito individual do trabalho, que foi objeto do foco inicial da nossa fala. O direito processual do trabalho, a respeito do qual falamos também. O direito coletivo é aquele que, de fato, tem trazido maior dificuldade de compreensão e de funcionamento. A Constituição da República trouxe inovações fundamentais ao direito coletivo do trabalho, nessa medida aperfeiçoando a CLT. Assegurou a liberdade e autonomia sindicais, assegurou a valorização das ações coletivas, assegurou o poder de representação e principalmente substituição pelos sindicatos de trabalhadores, assegurou a obrigatoriedade da participação do Sindicato dos Trabalhadores nas negociações coletivas trabalhistas e reforçou o papel da negociação coletiva trabalhista. Naturalmente, reforçou o papel da negociação coletiva trabalhista, respeitada a peculiaridade do sistema constitucional brasileiro, que é um sistema de direito escrito e legislado. Houve, portanto, avanços inegáveis. Entretanto, eu diria que o grande problema que temos ainda no direito coletivo do trabalho brasileiro, e nesse ponto o avanço constitucional não foi completo, todos nós, creio que reconhecemos isso, é que ao se manter a estrutura sindical criada na década de 30 e 1940, baseada naquele sindicato único, com financiamento sindical compulsório, num contexto de liberdade bastante significativa, assegurada pela própria Constituição, no âmbito do Estado democrático de direito que ela cria, nós tivemos, curiosamente, um enfraquecimento dos sindicatos. Por quê? Porque houve uma pulverização dos sindicatos. Os sindicatos brasileiros estão num processo de fracionamento que parece uma epidemia incontrolável. Nesse processo de fracionamento dos sindicatos, lamentavelmente, a responsabilidade é de todos. Eu creio que a Constituição tentou fazer uma combinação de sistemas aparentemente díspares, combinação essa que talvez realmente não tenha dado certo. Em segundo lugar, a jurisprudência, digamos assim, administrativa, a interpretação administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego sobre a questão da unicidade sindical e a legitimidade dos sindicatos, e também a jurisprudência trabalhista sobre a mesma questão, na minha modesta opinião, não estão seguindo num bom caminho. Nós temos seguido na jurisprudência trabalhista dos tribunais, majoritariamente, e também o órgão responsável pela verificação da unicidade sindical, segundo o artigo 8º da Constituição, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, também tem seguido a mesma linha. Tem se adotado o critério da especialização. Então, quanto mais especializado o sindicato, mais legítimo ele seria. Ora, esse critério da especialização, que é um critério nobre e adequado para o direito civil, onde prevalece o individualismo, o direito civil é o direito construído sobre a ideia do indivíduo. É claro que hoje o direito civil é um pouco mais social, felizmente, mas a ideia da especialização é construída sobre a ideia do indivíduo, sobre a ideia do individualismo. Ora, essa ideia da especialização, que preside tanto o órgão do Ministério do Trabalho e Emprego responsável pela verificação da unicidade em cumprimento da Constituição, como, lamentavelmente, a jurisprudência trabalhista dominante, ele é absolutamente, a meu sentir, com todo o respeito, incompatível com a ideia de sindicato, porque sindicato só se justifica se for agregação, reforço, aumento da força para viabilizar
uma boa representação da categoria profissional. Mas o critério da especialização advoga o contrário, determina o fracionamento, a pulverização dos sindicatos, desde que respeitada a base municipal. Com isso, nós temos esse somatório de problemas, ou seja, primeiro, uma tentativa constitucional de juntar modelos aparentemente díspares. Segundo, exacerbada essa tentativa frustrada por uma interpretação que praticamente instiga a pulverização dos sindicatos. Nós temos assistido, não há a menor dúvida, a um enfraquecimento do sindicato no Brasil. Há uma pulverização dos sindicatos, os sindicatos vão se dividindo de uma maneira irrefriável, irreprimível e com o aval tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, lamentavelmente, como também, lamentavelmente, da jurisprudência trabalhista. Eu creio que nós corrigiríamos esse defeito e melhor aplicaríamos a Constituição se adotássemos o princípio da agregação, o princípio do reforço, o princípio da coesão. Mas eu tenho que reconhecer que não é o princípio que está se verificando hegemônico na jurisprudência. Excelência, o TRT 15 agradece sua disposição de nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço e desejo mais uma vez aos congressistas sucesso, ótimo proveito nesse congresso do TRT da 15ª região, desejando que a 15ª região continue a trazer esses eventos de grande importância para a comunidade jurídica brasileira.